Quarta noite aqui, saíram do seu bairro, imagino que saíram do trabalho, deixaram afazeres em casa, vão trabalhar amanhã cedo e vieram para debater aqui. Acho que é fundamental valorizar a presença desses guerreiros e guerreiras e a todos que estão aqui hoje. Eu acho que é muito simbólico nós fazermos um debate sobre moradia e direito à cidade aqui, né? Nessa ocupação do DEMAB, numa ocupação acima de tudo, porque talvez uma das questões que mais apareça quando vai se discutir cidade hoje em dia é o porquê das ocupações, né? E a resposta dada pelos setores dominantes, pelos setores conservadores da sociedade, é uma resposta que busca desmoralizar e descredibilizar as ocupações. Dizer que quem ocupa porque é vagabundo, dizer que olha, eu consegui o meu, quem quiser vai conseguir pelo trabalho, né? Esse discurso, que é um discurso que visa desmoralizar, que é um discurso extremamente falso e que esconde a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras sem teto no nosso país. Hoje nós temos, isso são dados oficiais, quase 6 milhões de famílias sem teto, que não tem moradia no nosso país. Isso dá mais de 20 milhões de pessoas, né? E as pessoas que vão para as ocupações surgem não como uma escolha de quem vai, surge como resultado da falta de escolhas, de famílias que estão vivendo num aluguel sem poder pagar, né? Frequentemente, vamos dialogar em umas ocupações, chega lá e a pergunta que você faz, por que você veio, né? A pessoa vai dizer, porque eu pago 600 de aluguel e ganho 800 de salário, né? Isso é cada vez mais frequente, né? Famílias que moram em coabitação, moram de favor, em barracos, em áreas de risco, né? E que não têm a opção de ir numa agência bancária e fazer um crédito imobiliário, né? Porque não são tratadas pelo sistema como sujeitos de crédito, né? Que têm a opção de vir num prédio como esse, fazer um cadastro, mas que vão esperar 20, 30 anos e talvez nem atendidas sejam. As ocupações surgem como um resultado da falência de política habitacional e urbana no nosso país. Surgem como uma falta completa de alternativa para milhões de pessoas que vivem nas cidades. E é importante a gente considerar que essa questão nos últimos anos no Brasil se agravou, né? E se agravou porque nós vivemos no país um surto de especulação imobiliária talvez inédito na nossa história recente. Na maior parte das cidades brasileiras, nós tivemos nos últimos 5, 8 anos um ritmo de valorização da terra que superou 150%, 200%. Isso é uma coisa absurda e que é vendida pela ideologia dominante como desenvolvimento, como crescimento, né? Agora, esse crescimento tem vencedores e tem perdedores. Porque quando a valorização da terra, a valorização imobiliária chega num bairro, o primeiro prejudicado é o trabalhador que paga aluguel. E são muitos. Essa é a forma mais silenciosa e mais sinistra de despejo. É a valorização do aluguel, né? E aí nós vemos uma propaganda, poxa, não sei como está isso aqui em Porto Alegre, questão do metrô, né? Mas tem metrô aqui em Porto Alegre? Não. Vai ter aqui, não. Só na região metropolitana. Na região metropolitana. Que é trem metropolitano. trem. Mas já estão aumentando os índices onde talvez ele possa passar. Pois é isso. Esse é o tema. O projeto há 10 anos, querido. O projeto há 10 anos. Em quase toda parte é assim. E, por exemplo, lá de São Paulo, de onde eu venho, se diz, olha, né, o desenvolvimento chegou, o metrô chegou na periferia. Mas de que adianta o metrô chegar na periferia se a periferia foge do metrô?
Porque quando o metrô chega, aqueles trabalhadores mais pobres dessa região são expulsos. Isso vale para qualquer desenvolvimento. Isso vale para qualquer bem público que chega, se não há uma regulação do valor da terra e um combate à especulação imobiliária, né? E isso cria novas periferias, né? Uma família que não consegue pagar o aluguel porque ele aumentou na região onde ela sempre morou, e às vezes era uma região periférica no passado, mas que o mercado imobiliário foi tomando para si, ela vai morar mais longe. E morar mais longe significa a piora da sua condição de vida em geral, não só da moradia. Significa demorar meia hora a mais ou até mais do que isso para ir para o serviço todos os dias. Significa um serviço de saúde, de educação ainda pior do que onde morava, né? Essa lógica que segrega, que expulsa, que joga o pobre para mais longe. A lógica da cidade do capital tem uma equação onde valorização é sinônimo, é igual a expulsão. Essa é a lógica da cidade que nós vivemos. E isso se dá sem qualquer tipo de regulação por parte do Estado. Ao contrário, o Estado está capturado por eles, por meio do financiamento das campanhas eleitorais, por construtoras, pelo setor imobiliário, que desde sempre foi o maior financiador de campanha no nosso país. Então vejam, isso agrava o problema da moradia, né? Porque isso expulsa, porque isso deixa as pessoas sem alternativa. Isso, na verdade, torna as nossas cidades uma verdadeira máquina de criar novos sem-teto. Vou dar um exemplo. O programa Minha Casa Minha Vida. Bom, tem as suas contradições, tem fatos. Como um programa que surgiu 30 anos, ficamos sem programa habitacional. Surgiu Minha Casa Minha Vida, tem subsídio. Por outro lado, foi feito para as construtoras lucrarem. A lógica do Minha Casa Minha Vida é essa. Agora, independente disso, Minha Casa Minha Vida produziu, de 2009 até hoje, 3 milhões de moradias no Brasil. Pode parecer muito. Em 2008, o número de famílias sem moradia no nosso país, o déficit habitacional que eles chamam, era de 5 milhões e 300 mil famílias. Em 2012, que é o último dado que nós temos oficial disponível, passados 3 anos, nesses 3 anos o Minha Casa Minha Vida já tinha entregue 1 milhão de casas. E o déficit habitacional, que era de 5 milhões e 300, cresceu para 5 milhões e 800. Ou seja, o ritmo de construção de novas casas é menor do que o ritmo em que esse tipo de cidade, essa lógica de cidade, cria novos sem-teto. Cria pela expulsão, cria pela especulação imobiliária, cria pelos despejos. Esse é o grande drama que nós vivemos na nossa cidade, né? E isso naturalmente leva, como levou nos últimos anos, ao aumento das ocupações. As ocupações são uma reação a este processo. As ocupações surgem como a mais completa falta de alternativas de milhares de famílias para conseguir ter um teto, ter o básico para uma vida digna. Mas as ocupações passam a ser mais do que isso. Se nós ouvirmos o discurso das companheiras que falaram aqui, isso fica muito claro. As ocupações se tornam um espaço de resistência. As ocupações se tornam um espaço de desobediência civil. As ocupações se tornam um espaço de vida coletiva. Um espaço que se perdeu nesse tipo de cidade lá fora, né? De vínculos de solidariedade, de construção conjunta. Isso é fundamental. E talvez essa dimensão da ocupação tenha nos faltado muito no último período. Talvez a nossa esquerda e os movimentos sociais do Brasil não tiveram a força para resistir ao golpe em curso, porque tenham deixado de ocupar. Porque os nossos movimentos nos últimos anos se preocuparam com muitas outras coisas, mas não com a ocupação. E aí não só a ocupação de terra por reforma agrária, a ocupação de teto ou de terra por moradia,
né? Mas a ocupação das ruas para fazer luta social, a ocupação do espaço público, a ocupação de órgãos como esses para pressionar por políticas públicas, né? E o que surge de mais novo e de mais dinâmico na luta social, hoje surge também ou ressurge através das ocupações. Aqui em Porto Alegre foi um dos lugares onde as ocupações de escola pelos estudantes secundaristas tiveram uma força incrível, como tiveram em São Paulo, como tiveram no Rio ou no Ceará, né? Onde os jovens se organizaram para dar um grito por seu direito através dessa forma de luta radical, combativa, expressiva, que é a forma de luta de ocupação. E queria dizer, nesse sentido, que a ocupação aqui do DEMAB, que completa hoje 28 dias, não é isso, Claudinha? Já é, sem dúvida alguma, uma ocupação vitoriosa. Independentemente do que aconteça a partir de amanhã, há uma ordem judicial para tirar o povo daqui, né? Há uma tentativa de vir trazer tropa de choque para tirar daqui. Agora, independente disso, esses 28 dias deixaram escancarada uma ferida. Esses 28 dias mostraram o que estava embaixo do tapete, que ninguém queria mostrar e que poucos queriam ver. Mostraram, por exemplo, que não há política habitacional de verdade em Porto Alegre, né? Mostraram que este governo, né, do Fortunati, do Melo, que quer ser prefeito, né, este governo não tem política pública para a questão da moradia. Esse espaço estava ocioso, né? E espaço improdutivo tem que ser ocupado como foi, né? Esse espaço não tinha função social. Isso se revela quando um governo, uma prefeitura, busca tratar um tema tão sério e tão grave como o da moradia, como o caso de polícia, criminalizando, dizendo que vai despejar e que vai reprimir. Um caso que é de política pública, bastava sentar, a juíza falou, sentem, apresentem propostas, né? E o governo não foi capaz, a prefeitura de Porto Alegre não foi capaz de apresentar uma saída, uma alternativa de política pública. Mas a ocupação do DEMAB, em um mês, foi capaz de mostrar uma outra Porto Alegre que talvez não tivesse visível. Foi capaz de mostrar, e para o Brasil, né, teve repercussão, não só aqui, teve repercussão nacional, né, isso que está acontecendo, né? E foi capaz de mostrar que há alternativa. A alternativa se organizando, a alternativa lutando. E por isso eu queria caminhar para o encerramento, tá, do horário, falando que aqueles e aquelas que ficaram aqui, que dormiram no chão frio, que enfrentaram todas as dificuldades, estão mais do que de parabéns. Vocês estão fazendo história. Quem está aqui, acampado no DEMAB, fez essa ocupação, está fazendo história na luta aqui em Porto Alegre. O povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. Queria terminar dizendo que essa história também não para por aqui, né? Eles podem querer despejar, né? Mas o exemplo vai ter ficado, e o exemplo abre portas. Alguns anos atrás, as ocupações do MTST, lá em São Paulo, não conseguiam qualquer diálogo com um governo tão truculento quanto do Geraldo Alckmin, né? Vocês conhecem a peça? E governo duro, que reprime, que trata na pancada movimento social. Não tinha diálogo, né? Dizia que o lema dele era: invadiu, tem que desinvadir. Era isso que ele dizia. Nós ficamos várias ocupações acampadas por 41 dias em frente ao Palácio do Governo do Estado de São Paulo.
vários companheiros se acorrentaram e ficaram acorrentados em frente ao palácio. Depois dos 41 dias nós fomos despejados de lá, sem uma conquista. Mas aquele exemplo, o desgaste que criou para aquele governo, quebrou a blindagem, abriu a porta. E a partir daquele exemplo, as próximas lutas, as lutas seguintes, tiveram um outro impacto. E o movimento teve conquistas históricas em São Paulo. Fez o governo do Geraldo Alckmin engolir mais de 15 desapropriações de terreno para fazer moradia popular. Eu não tenho a menor dúvida que aqui, seguindo na luta, o caminho vai ser o mesmo. Eles podem até ganhar uma batalha, ganhar na força, porque no simbólico eles já perderam essa batalha. Podem até ganhar na força tirando aqui nos próximos dias, mas vai estar dada a força do exemplo. E essa força do exemplo eles não tiram com tropa de choque, eles não matam com gás lacrimogênio, não matam com bomba de efeito moral. Essa força do exemplo fica. E todos aqueles que são trabalhadores sem teto aqui em Porto Alegre viram isso, viram que é possível, viram que é possível se levantar e lutar. Não vão entrar aqui no DEMAB talvez de cabeça baixa querendo o seu cadastro, né? Perceberam que é possível entrar aqui de uma outra forma, de cabeça erguida, e não para um cadastro que é engana-povo e que não representa nada. De que é possível entrar aqui para reivindicar direitos de forma firme. Essa história, né, vocês fizeram. Isso continua, né? As nossas ocupações não param, né? Hoje é aqui o DEMAB, amanhã, inclusive, passo aqui em primeira mão para vocês, se estiver gravando ao vivo também não tem problema, nós vamos, amanhã de manhã, o MTST vai ocupar a sede do Ministério das Cidades em Brasília, exigindo a retomada das contratações do Minha Casa Minha Vida, pelo governo golpista do Michel Temer. Simultaneamente, vamos ocupar a sede da matriz da Caixa Econômica Federal em São Paulo, porque é com ocupação que a gente vai adiante, é com ocupação que a nossa luta vai. Parabéns, guerreiros e guerreiras, tamo junto. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro.